Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje tô trazendo para vocês os 10 filmes da Marvel mais assistidos nos cinemas. Em 10º lugar, o filme O Incrível Hulk. É um filme americano de super-herói de 2008 baseado no personagem Hulk da Marvel Comics, produzido pela Marvel Studios e distribuído pela Universal Pictures. É o segundo filme do universo cinematográfico Marvel. O filme foi dirigido por Louis Leterrier, com o roteiro de Zack Penn. É estrelado por Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth, William Hurt, Tim Blake Nelson e T. O filme de 2008 foi um dos primeiros da Marvel a fazer sucesso de bilheteria em todo o mundo. Arrecadou 263 milhões. Em nono lugar, Homem de Ferro. O filme Homem de Ferro é um filme americano de super-herói de 2008 baseado no personagem homônimo de Marvel Comics, produzido pela Marvel Studios e distribuído pela Paramount Pictures. É o primeiro filme do universo cinematográfico Marvel. O filme foi dirigido por Jon Favreau com um roteiro escrito por Mark Fergus e Avi Costby, Art Marcon e Matt Lovay. É estrelado por Robert Downey Jr., Terrence Howard, Jeff Bridges, Shawn Taub e Gwyneth Paltrow. A primeira parte do filme sobre o herói contabilizou 585 milhões. Oitavo, Capitão América, o Primeiro Vingador. O filme Capitão América, o Primeiro Vingador é um filme de super-herói estadunidense de 2014, baseado no personagem Capitão América da Marvel Comics, produzido pela Marvel Studios e distribuído pela Paramount Pictures, sendo o quinto filme do universo cinematográfico Marvel. Dirigido por Joy Johnston e escrito por Christopher Marcus Stephenfeld. É estrelado por Chris Evans, Tommy Lee Jones, Hugo Weaving, Elliot Veo, Sebastian Stan, Dominic Cooper, Neal Trono, Derek Luke e Stan Lee Tucci. O filme de 2011 apresentou ganhos de 370 milhões. Em sétimo lugar, Thor. Thor é um filme de super-herói americano de 2011, baseado no personagem homônimo da Marvel Comics, produzido pela Marvel Studios e distribuído pela Paramount Pictures, e o quarto filme do universo cinematográfico Marvel. O filme foi dirigido por Kenneth Branagh, escrito por Ashley Edward Miller, Zoe Stentz e Don Payne e estrelado por Chris Hemsworth, entre outros. Chegou nos cinemas em 2011, acumulou 441 milhões em bilheteria. Em sexto lugar, Homem de Ferro 2. Mais uma vez o nosso querido Robert Downey Jr. com o filme Homem de Ferro 2. É um filme americano de super-herói de 2010 baseado em Homem de Ferro da Marvel Comics, produzido pela Marvel Studios e distribuído pela Paramount Pictures. É a sequência de Homem de Ferro de 2008, o terceiro filme do universo cinematográfico Marvel. Dirigido por Jon Favreau e escrito por Justin Theroux, estrelado por Robert Downey Jr. entre outros. Febre em todo o mundo, o longo da Marvel faz parte de uma das franquias mais bem-sucedidas da história e teve bilheteria de 623 milhões. Em quinto lugar, Thor: O Mundo Sombrio. Thor: O Mundo Sombrio é um filme estadunidense, continuação de Thor, baseado no herói homônimo da Marvel Comics, produzido pela Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures. É o segundo filme de Thor depois de 2011 e o oitavo filme do universo Marvel cinematográfico. Foi dirigido por Alan Taylor, 3 roteirizado por Christopher Yost, Christopher Marcus Stephenfeld, 4 e estrelado por Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Idris Elba, Kat Dennings, Ray Stevenson, Tadano Asano, Jaime Alexander, René Russo e Anthony Hopkins, reprisando seus papéis do primeiro, com os recém-chegados Christopher Eccleston, Adevalia Finlay, Akbarje, Zachary Levi e Clive Russell que se juntam ao elenco.
Em quarto lugar, Capitão América, o Soldado Invernal. Fez alguma coisa legal sábado à noite? Capitão América, o Soldado do Inverno, é um filme estadunidense de 2014, baseado no herói anônimo da Marvel Comics, produzido pela Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures. É a sequência de Capitão América, o primeiro Vingador e o nono filme do universo cinematográfico Marvel. O filme foi dirigido por Anthony Joy Russo, com roteiro de Christopher Marcus Stephen Feli. É estrelado por Chris Evans como o Capitão América. O restante do elenco inclui Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Kobe Smulders, Hayley Atwell e Samuel L. Jackson reprisando seus papéis nas produções do universo Marvel cinematográfico. Frank Grillo, Emily Van Camp, Robert Redford e Anthony Mackie, 4 se juntam à franquia. Em terceiro lugar, Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia é um filme de ação, aventura, comédia e ficção científica estadunidense de 2014, baseado na equipe ficcional de mesmo nome da Marvel Comics, produzido pela Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, sendo o 10º filme do universo Marvel cinematográfico. Escrito e dirigido por James Gunn, é estrelado por Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Lee Pace, Michael Rooker, Karen Gillan, Digimon Onso, John C. Reilly, Glenn Close e Benicio Del Toro. Em Guardiões da Galáxia, 5 mercenários em uma galáxia distante são forçados a juntar forças para fugir da prisão e acabam ficando em meio a um conflito cósmico. O filme acumulou ganhos de 705 milhões em bilheteria. Em segundo lugar, o filme Homem de Ferro 3. Homem de Ferro 3 é um filme de ação estadunidense de 2013, produzido pela Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, baseado no personagem fictício Homem de Ferro da Marvel Comics. É a continuação de Homem de Ferro e Homem de Ferro 2, e o 7º no universo Marvel cinematográfico, sendo o primeiro grande lançamento da franquia desde que o filme Os Vingadores foi lançado. Shane Black foi definido para dirigir um roteiro que ele coescreveu junto com Drew Pearce, do qual foi baseado no arco de Histórias Extremes, escrito por Warren Ellis. Jon Favreau, que dirigiu os 2 primeiros filmes da trilogia Iron Man, está agora como produtor executivo, juntamente com Kevin Feige. 2 Robert Downey Jr. reprisa seu papel como o personagem título, com Gwyneth Paltrow, Don Cheadle e Jon Favreau, reprisando seus papéis como Pepper Potts, James Rhodes e Aki Odom, respectivamente. Guy Pearce, Rebecca Royal, Stephanie Sustak, James Badge e Dani Ben Kingsley completam o elenco principal do filme. O protagonista do filme, Homem de Ferro, em 2013 teve bilheteria mundial de 1,2 bilhões. E no primeiro lugar, o filme Os Vingadores. Os Vingadores é um filme de super-herói estadunidense de 2012, baseado na equipe Os Vingadores, da Marvel Comics, produzido pela Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, 8 sendo o 6º filme do universo cinematográfico Marvel. Escrito e dirigido por Joss Whedon, é estrelado por Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Tom Hiddleston e Samuel L. Jackson. Na produção, Nick Fury, diretor da Organização da Paz Shield, recruta Homem de Ferro, Capitão América, o Thor para formar uma equipe que deve impedir o irmão de Thor, Loki, de subjugar a Terra. O desenvolvimento do filme começou quando a Marvel Studios recebeu um empréstimo da Merrill Lynch em abril de 2005. Após o sucesso de Homem de Ferro em maio de 2008, a Marvel anunciou que Os Vingadores seria lançado em julho de 2011. Com a assinatura de Johansson em março de 2009, o filme foi adiado para um lançamento em 2012. Whedon foi trazido para o projeto em abril de 2010 e reescreveu o roteiro original de Dark. A produção começou em abril de 2011 em Albuquerque, Novo México, antes de se mudar para Cleveland, Ohio, em agosto e Nova York em setembro. O filme foi convertido em 3D na pós-produção. Em 2012 arrecadou a terceira maior bilheteria da história, atrás de Titanic e Avatar. Transforma no monstro verde e furioso.
Obrigado.